Olá pessoal, boa noite. Me chamo Denise Mota, sou massoterapeuta, trabalho com missões. Me perdoe por eu estar tanto tempo sem estar aqui com vocês nessa plataforma, gravando esses vídeos, contando essas histórias. Eu que ando bastante e aí eu converso com bastante pessoas e aí eu fiquei um pouco sem tempo de gravar esses vídeos, Mas eu vou voltar a gravar os vídeos a respeito de missões. É por isso que o meu canal se chama Força e Fé, tem o logo Cicatrizes da Alma. Eu me dou com muitas pessoas, eu lido com muitas pessoas e é por isso que o meu canal se chama Força e Fé. Eu hoje vou estar trazendo uma história que fala sobre a parábola do filho pródigo. E aí vocês, no decorrer do vídeo, vocês vão entender um pouco. Bem, eu tô com um e-book. Esse e-book fala a respeito de organizar. É organização, Com Denise Mota. É uma praticidade, uma organização. Porque às vezes a gente não tem muito tempo de organizar nossas coisas e esse e-book é bom que ele vai te ajudar a você organizar as coisas que você precisa. Esse e-book custa exatamente R$ 9,90, é um valor simbólico, que se alguém quiser me ajudar, as missões em que eu faço, eu vou agradecer bastante. Dessas minhas missões, eu trabalho com criança e trabalho também, adoro, E com adulto também. Mas eu geralmente faço essas coisinhas, olha, isso aqui é um negocinho de colocar assim no cabelo. Amarrar o cabelo, Você coloca aqui no cabelinho da criança, elas ficam felizes da vida. Não só isso também, ó, fiz um estacionamento, para alegrar a criançada. Olha, gente, não é lá o estacionamento, mas olha, tem rampa e tudo. E uma caixinha de sapato, então eu trabalho com bastante papel, essas coisas assim, eles ficam felizes da vida. E também é para ajudar, a oferta de missões, que a gente trabalha com pessoas que têm problemas com droga. E vocês vão me ajudar bastante. Eu vou deixar na descrição do vídeo o número do meu WhatsApp. Não, para vocês, quem quiser, ajudar a ser missionária também, cooperar com a missão, com a justiça de Deus, porque Deus é assim, que eu conheça pela palavra, um ajuda o outro, Um ajudando o outro, Deus nos ajuda, E é assim que a gente vive nesse mundo, ajudando o próximo, Cada dia, um ajudando o outro, Deus nos ajuda. Hoje você ajuda alguém e existem situações que não há mais ninguém que possa te ajudar. Geralmente, quem nos ajuda é Deus. E existem aquelas situações que Deus toca em alguém para que esse alguém nos ajude. E assim é o ciclo da vida, é assim é o ciclo da justiça de Deus. Bem, essa história, Jesus conversando, estava sentado em uma roda de amigos, ele foi comer um pão, foi participar de um lanche na casa de uma pessoa. E lá ele observando quem chegava dentro daquele local, ele começava a falar a respeito das histórias, iria observando as pessoas que se assentavam à mesa, as pessoas que pensavam, as pessoas que se comunicavam umas com as outras, e ele vinha sempre com essas histórias que tem por nome parábolas, porque as parábolas elas ficam muito mais fáceis de se entender, porque você passa a meditar, você para meditar na história. E ela geralmente a parábola tem uma pegada que você meditando, filosofando, você acaba se entendendo. Então ela fala de um jovem, um pai que tinha 2 filhos, e tinha um que quis que o pai dividisse a sua fazenda, ele queria a sua herança para poder ele fazer o que ele quisesse fazer. E ele foi. Desculpe, gente. O tempo vira, começa
meu nariz vai ficar, né, com essa rinite. E esse jovem viaja para um lugar bem longe e lá ele conhece pessoas, conhece mulheres da vida, festas, e a Bíblia fala que ele começa a ter uma vida dissoluta. Não repare o barulho, tem bastante cachorro aqui. E ele parte e gasta tudo. E houve uma grande fome na terra, né? Houve uma grande fome naquele lugar. E ele andando se encontra com um homem que tinha porcos. E ele querendo, né, fazer negócio com o homem, querendo se alimentar, o homem manda ele apacentar os porcos. E a única coisa que ele queria era comer das bolotas dos porcos, porque não tinha comida. E ele se pegou ali daquela maneira e pensou, olhou para o alto e pensou, nossa, na casa do meu pai os trabalhadores não ficam sem pão. E o que eu estou fazendo aqui? Eu vou fazer assim, eu vou embora, vou dizer para o meu pai para que ele venha me perdoar, que eu pequei contra ele, e vou pedir perdão a ele e pedir que ele faça comigo conforme os seus trabalhadores. Foi isso que esse jovem fez. Saiu dali, deixou os porcos e foi se encontrar com o pai. De longe ele viu seu pai, fez aquilo que ele tinha proposto, disse para o pai que tinha pecado contra ele e disse, pai, me perdoa, eu pequei contra ti. O pai, feliz da vida por aquele jovem ter voltado, mandou que ele vestisse ele, trocasse as suas sandálias, trocasse a sua roupa, montasse um boi cevado para que tivesse uma festa. E foi isso que aconteceu. O filho mais velho disse, olhou aquilo, veio de algum lugar e disse, o que está vendo? Perguntou um dos seus servos, né, dos trabalhadores do seu pai. E o homem disse, não, é que seu irmão voltou, estava morto e agora reviveu, e o seu pai mandou que fizesse uma festa para ele. Aquele jovem ficou aborrecido e disse, nossa, pai, eu nunca saí de perto de você, mas você nunca me deu um cabrito para que eu fizesse uma festa para os meus amigos e que eu me reunisse com os meus amigos. O pai disse para ele, meu filho, você nunca saiu de perto de mim, tudo que é meu é seu, mas o seu irmão não. Ele estava morto e agora reviveu, ele voltou para mim. E eu fico feliz em fazer a festa para o meu filho que estava morto e reviveu. Então, essa parábola nos conta que às vezes não é porque Deus ou nossos pais tenham preferência pelos filhos. É porque muitas das vezes há filhos que precisam de mais atenção, porque está morto. E para Deus, quando ele se volta, ou para um pai, quando ele se volta, ele ressuscita. E isso é alegria para Deus e para um pai ou para uma mãe. A gente reconhecer que erra e nos volta para a verdade, isso é muito importante. Isso é crescimento, isso significa sabedoria. Isso é um sinal que aquilo que nós tínhamos que aprender quando saímos em rebeldia, seja ela qual tipo for de rebeldia, isso significa que quando a gente cai na real e que se volta, isso é crescimento, isso é ser maduro. Isso é dizer, nossa, caí, reconheci e me levantei. Bati a poeira da roupa e me levantei. Mais uma etapa, mais uma prova em que eu consegui vencer, que eu consegui passar. A prova da vida, às vezes, ela é muito mais difícil do que a prova na prática, né? Quando você estuda, quando você faz o seu primeiro grau, segundo grau, e uma faculdade, um curso, seja o que for, a vida ela é muito mais difícil de você entender do que uma prova com escrita.
Porque a pior coisa que tem é quando você não consegue se vencer. A pior coisa que tem é quando o seu ego fala mais alto do que a sabedoria. Quando o seu ego fala mais alto do que a sua razão. O ego ele é muito ruim para aprendizado. Você não consegue entender o que a sabedoria quer falar com você. Você não consegue entender o que o conhecimento quer te mostrar. Então a vida bate. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. E é isso que acontece nas obras em que eu faço, nas obras em que eu estou presente, nas histórias em que eu escuto. Também passei por isso. Também passei. Se eu estou aqui hoje é porque eu apanhei, caí, levantei e reconheci o que o conhecimento e a sabedoria queria falar comigo. Qual era o meu propósito de vida? Qual é o seu propósito de vida? Você já sabe? Se você não sabe, você tem que passar a prestar atenção na sabedoria e no conhecimento que você está tendo. Por que você está em determinados lugares? Por que você ainda não entende o que a vida está querendo te dizer? Você já parou para ouvir? Você já parou para perguntar ao seu Criador, a Deus, o que você tem que aprender? Você já parou para ouvir? O dia que você parar para ouvir e entender que a vida não é só festa, que a vida não é só gastar status, quando você parar para entender, você vai saber o que o conhecimento quer falar com você. Porque de nada é proibido, tudo te é lícito, mas muitas das vezes nem tudo convém. E a dissolução, a vida dissoluta desse jovem aqui, que a Bíblia fala, ela só trouxe gastos, só trouxe desperdício. E desperdício é muito ruim. Porque quem tem conhecimento e razão, hoje estão num patamar muito alto. E existem chamados e chamados. No meu caso, eu não estou num patamar alto de milionária, porque não é o meu chamado. Porque não é a maneira em que eu tenho que viver. Porque talvez se eu me preocupar com coisas muito altas, eu não vou me preocupar com aquele que precisa. E Deus precisa de pessoas, porque pessoas ajudam pessoas, né? Sem o dinheiro sem as pessoas e as pessoas sem o dinheiro, não vai adiantar de nada. Mas existem pessoas que têm e que podem ajudar os menores. E é isso que a razão quer falar com você nessa noite, né? É isso o propósito de Deus. É isso que o conhecimento quer te dizer. Que teu irmão precisa de você. E que você precisa do seu irmão. Humano ajuda humano. Somos todos filhos de Deus. E como os filhos de Deus, temos que ajudar uns aos outros, né? Então, amados, dê um like nesse vídeo. Ative o sininho. Compartilha. Se inscreva no canal. Viu? Vai na descrição do vídeo, vai lá no meu WhatsApp, fala lá comigo, que eu passo o PDF para você, né? O e-book está em PDF, não está em nenhuma plataforma, porque eu não tive tempo de assistir isso, de ver isso, porque o meu notebook, ele resolveu não querer trabalhar no próximo, né? Então, você me adiciona aí no WhatsApp e ajuda aqui a sua irmã a colaborar com as missões, tá ok? Bye, fique em paz, tenha fé, que brevemente eu estarei aqui de novo nesse canal, trazendo mais uma história que edifica, que ajuda, que tem força e que tem fé, tá bom? Muito obrigada, tá? Tchau, bye!